Quando se expande a consciência, a gente descobre que a gente não depende absolutamente de ninguém para prosperar na vida. Porque na realidade, para prosperar, a gente depende só da gente. Porque às vezes essa história de ficar achando que para mim prosperar eu preciso do governo. Não. Para você não faz a menor diferença quem é presidente da República e quem vai ser presidente da República hoje, daqui 30 anos, 50 anos, 100 anos. Não importa. Para você não. Porque você tem uma força interior, um poder interior, um poder divino dentro de você. Então, quando se expande a consciência, se entende um mundo do poder interno. Passa a ver o próprio potencial em sua plenitude. Mas é claro que quando se expande a consciência, também você tem que ver o lado bom daquilo que é justo. A gente sabe aí que a humanidade precisa de socorro, precisa de ajuda. E a gente sabe que todo mundo tem que ajudar, inclusive a gente. Então, por exemplo, eu expandindo a consciência, entendendo aquilo que é certo, para mim correr atrás das minhas coisas, eu tenho que dar meu jeito. E todo mundo pode dar seu próprio jeito. Mas eu tenho que saber escolher, por exemplo, escolher selecionar aquilo que é certo na própria consciência. Eu não posso ficar engolindo tudo que um padre fala, tudo que um pastor fala, tudo que um político fala, tudo que a mídia fala, tudo que o Jairo Luz fala. Eu tenho que aprender a analisar a coisa, igual eu sempre falo, né? Separar o joio do trigo e analisar todo um conjunto para entender o mundo que eu estou nele. Porque às vezes a gente trabalha e não sai do lugar. Está sempre sofrendo, sempre com dificuldade. E às vezes a gente não entende por quê. E às vezes a gente fica querendo colocar a culpa nos outros. Não. Os problemas da nossa vida, a nossa pobreza, a nossa riqueza, a nossa doença, a nossa saúde, o nosso desenrolar da vida, os acontecimentos, os melhores acontecimentos da nossa vida e os piores acontecimentos da nossa vida são criados por nós. Está dentro de nós, dentro. Então a gente tem que passar a olhar para dentro. Às vezes a gente fica olhando muito, por exemplo, para a política, quem é que vai ganhar as eleições, que vai não sei o quê, embora seja importante, sim, a gente ter uma opinião, uma posição, e dar até mesmo a própria contribuição para que um político justo, justo, fique no poder, continue no poder, entre para o poder, e não se fala apenas de presidente da República, se fala de deputados, senadores, promotores, Tribunal de Justiça, todo mundo. A gente tem que querer os melhores lá para coordenar um todo. Claro, tem que querer isso. Mas nada que acontece lá atrapalha a nossa vida, não. Porque você pode sobreviver no meio do caos. Você pode estar num país distante do seu e ficar muito bem aí, muito rico. E pode sair do país para onde você foi, voltar para casa e ficar muito rico. Ou você pode ficar no seu próprio país e ficar muito rico. E essas riquezas que você tiver de construir não tem nada a ver com os governos do país que você está ou para o país que você foi. A riqueza está dentro de você. Então você precisa de descobrir, desbloquear de dentro de você a coisa que está atrapalhando, quer dizer, abrir um cadeado interno para abrir o fluxo, para deixar que o fluxo da prosperidade e da riqueza aconteça. Isso não tem nada a ver com quem governa o seu país. Tem nada a ver. Eu quero um governo justo, um presidente justo, um congresso justo, melhores políticos? Sim, quero. Tenho que querer. É parte também da engrenagem da prosperidade. Eu tenho que sonhar para um país melhor. Qualquer país onde eu estou, de onde eu vim, tudo isso é importante. Mas para o meu crescimento, né, para a minha riqueza pessoal e para o meu crescimento, eu tenho que entender que isso parte de mim. É minha obrigação eu correr atrás do meu próprio conhecimento, desbloquear a mim mesmo. E para isso a gente tem que ir falando, colocando aos poucos para as pessoas entenderem que ela tem um fluxo, que ela tem um poder interno, que ela vibra
né? Você vibra uma situação aí dentro. E essa vibração faz o seu dia a dia ser do jeito que ele é. Mas se você passar a vibrar uma situação futura, como se ela já fosse agora, com certeza você já deu o salto quântico. Porque, na verdade, o gostoso da vida é você aprender a vibrar o seu futuro rico, como se ele já existisse agora. E para você vibrar o melhor para você, você não depende de nenhum presidente eleito. Você nem precisa de um governo. Você precisa de aprender a se governar, a presidenciar você mesmo. Tá certo? Sou difícil de pedir isso, mas hoje eu resolvi pedir uma coisa. Compartilhe meus vídeos, dê seu like e me acompanhe aí na caminhada, sabe? Tem muita gente que me assiste e não lembra nem de dar um joinha para mim, não se inscreve no canal, não dá um apoio, não faz nada, não faz comentário. Tem gente que não quer saber de me ajudar não, mas gosta do que eu falo. Mas eu estou feliz por isso. Obrigado por assistir até agora. Mas ó, você é seu próprio governo. Você é que manda em você mesmo. Você não depende de leis para você crescer. Você não precisa de projeto de governo para você crescer. Você precisa do seu próprio projeto, do seu próprio mapa. Você precisa do seu mundo pronto na consciência e vibrar esse mundo da consciência para que ele simplesmente passe a existir.